fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. É isso que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justa e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justa e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Olá, irmãs e irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus dura para sempre. É com essa expressão que nós queremos iniciar a nossa celebração nesse domingo. Que a graça e a paz do Senhor seja com você, minha irmã, meu irmão. Muito bom ter vocês conosco nessa celebração. Hoje, mais uma vez, exclusivamente aqui pelo YouTube, mas juntos podemos adorar, glorificar e bendizer o Senhor eterno. O Salmo 52, versículos 8 e 9, nos diz: Eu sou como uma oliveira verde, que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Nesse anúncio da bondade de Deus, nesse anúncio do cuidado que o Senhor tem para conosco, é que nós chamamos o irmão e a irmã a adorar conosco nesse domingo de alegria, nesse domingo de bênção em que vivemos. Vamos orar adorando ao Senhor nesse início de celebração. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, obrigado, que podemos mais uma vez estarmos em Tua presença, glorificarmos o Teu nome, bendizermos o Teu nome. Que a Tua paz, Teu amor seja com todos nós. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã. Nós Te adoramos na beleza de Tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs e irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de Ti. Vem e transforma cada coração. Vem, unifica cada divisão.
de ti. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem, nos ensina a amar mais e mais. Vem, precisamos gozar tua paz. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos de ti. Chegou o nosso momento de confissão. Colossenses capítulo 1, versículo 20 nos diz: portanto, por meio do Filho de Deus, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta a si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo, todas as coisas, tanto na terra quanto no céu. Essa ação de Deus que vem até nós para nos reconciliar com Ele. Nós que nos distanciamos pela nossa vida, que quebra a vontade de Deus, somos chamados agora em Cristo Jesus a nos reconciliarmos com Deus. Enquanto nós ouvimos o louvor, vamos no nosso coração confessar a Deus o nosso pecado. Esse é o nosso momento de confissão. Louvemos ao Senhor, e enquanto nós louvamos, confessamos os nossos pecados. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de ti necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor, perdão pelas nossas atitudes que têm nos distanciado de Ti. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Em Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Ainda aos Colossenses, Paulo nos diz: antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu Filho na cruz,
Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Em Cristo Jesus, irmãs e irmãos, os nossos pecados estão perdoados. Louvemos ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Irmãs e irmãos, nos preparamos para a leitura da Escritura Sagrada e a proclamação do Evangelho. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Deus possa nos iluminar nesse momento em que a sua palavra chega até nós. Oremos ao Senhor. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra que chega para nós nesse instante possa servir para iluminar nossas mentes e corações, e teu Espírito Santo possa nos esclarecer, possa trazer aos nossos corações a palavra, o consolo, a esperança, a palavra que nos anima, que nos impulsiona, Senhor, a continuarmos vivendo esse Evangelho para a transformação de vidas. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, fala aos nossos corações nesse instante. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar.
Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos à leitura do Novo Testamento, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que se encontra no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 8. E assim nós lemos a Escritura Sagrada. Amós 8, de 1 a 8. Assim nós nos encontramos. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto cheio de frutas maduras. O que você vê, o que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras? Respondi. Então o Senhor me disse, chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó. Jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda a terra se levantará como o Nilo, não será agitada e depois afundará como o ribeiro no Egito. Palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver num mundo novo. Vamos à leitura do Novo Testamento, leitura essa que se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 28. Lemos assim em Colossenses, leitura do Novo Testamento. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é a que Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor não voltará vazia. Amém, 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 amém. E se nós nos calássemos, as pedras clamariam. Amém, 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 amém. Amém. A leitura do Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42, leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Palavra de salvação. Pois bem, irmãs e irmãos, mais uma vez nos chegamos diante da palavra do Senhor para pensarmos, para refletirmos em tempos bem difíceis, tempos bem complicados. Nunca mais eu tinha visto tanta miséria em nosso país, no nosso dia a dia, supermercados cheios de pessoas pedindo comida, as sinaleiras com pessoas dizendo que fome dói, né? Então essas coisas estão bem presentes em nossas vidas. A escalada de violência contra a pessoa, violência doméstica, violência urbana, violência pelas drogas, violência no trânsito, são situações que têm nos assustado. É guerra na Ucrânia, é estupro, são situações que muitas vezes nos desanimam da condição de ser humano que nós somos. Tanta miséria que faz a gente pensar: será que vale a pena ser humano nesse contexto de tanta violência, de tanta desumanidade, de tanta exploração, de tanto medo em que vivemos? Será que vale a pena sermos humanos nessa condição? Confesso a vocês que me pego muitas vezes com esse questionamento. Por outro lado,
nós encontramos pessoas que espiritualizam algumas realidades. Não, é porque estamos no mundo, o mundo é pecador, quando estivermos no céu, na nova Canaã, isso vai acabar. E aí nesse processo de espiritualmente, jogamos literalmente para cima, né? Jogamos as coisas para cima, lá para o alto, para o céu, literalmente jogamos as coisas para o céu e vivemos uma realidade bem distinta da que estamos vivendo. Ou procuramos viver uma realidade bem distinta daquela que estamos vivendo. Algo bem surreal, algo bem distante de nós. É como se nós estivéssemos nesse contexto de mundo, mas vivendo uma outra realidade alienada à realidade que estamos vivendo. Num outro contexto. Ou nós vivemos tão preocupados com esse mundo que está com as misérias, com a condição humana, que nos faz desistir da condição de sermos humanos, ou nós nos tornamos supra-humanos a ponto de criarmos uma estrutura espiritual tão grande para nós e dizemos assim, não, sou desse mundo, e se aliena, e não quer ver, não quer ouvir, não quer pensar, e acha que é tudo maravilha, tudo maravilhoso, porque no céu, que é um lindo lugar, as coisas estão perfeitas. Dois extremos, perigosos, o desânimo, a tristeza, ou uma alegria celestial, vivendo uma outra realidade. Extremos que muitas vezes nos faz não perceber essas coisas que estão acontecendo ao nosso lado. Pois bem, irmãs e irmãos, os três textos propostos para o dia de hoje, pelo lecionário comum, o texto do Antigo Testamento de Amós, o texto do Novo Testamento de Colossenses e o Evangelho de Lucas, capítulo 10, os três textos desse 16º domingo do tempo comum, nos faz pensar em nossa condição enquanto homens e mulheres que vivemos esta realidade, esse momento, esse tempo chamado hoje. Somos chamados, então, a pensar essa realidade. De um lado, no Antigo Testamento, nós temos a palavra de Deus ao profeta Amós. Profeta em que a ele é mostrada uma realidade e diz, olha, essa realidade tem que mudar e você vai dizer a esse meu povo que eles vão sofrer porque eles estão vivendo uma realidade e fazendo essa realidade ser cada vez mais cruel para com o outro. No texto de Lucas, do Evangelho, nós temos a situação de Jesus cansado para ir uma casa, recebida para uma casa de acolhimento que acolhe ele, a casa de Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos de Betânia, que recebem Jesus ali no lar de Betânia, e Jesus é cuidado, Jesus tem conforto, Jesus tem alegria naquela casa, e nessa casa Marta passa a cuidar das coisas da casa e Maria para ouvir Jesus. E nesse diálogo entre Marta e Jesus, nessa conversa entre Marta, Jesus e Maria, nós encontramos Jesus dizendo, Maria escolheu uma boa parte e isso não vai ser tirado dela. E o texto de Colossenses nos aponta para a esperança do Evangelho. Esperança do Evangelho, que é a expressão que Paulo traz. E é exatamente sobre essa esperança do Evangelho, essa expressão que Paulo traz no texto de Colossenses, que eu quero pensar com vocês nesse dia, pensar com vocês na reflexão desse 16º domingo do tempo comum. Vamos passear pelos textos e vamos observar a relação que acontece entre eles. No Antigo Testamento, o texto de Amós, nós observamos um cenário de dor, de miséria, de exploração. Cenários esses são reais naquele contexto e o profeta chega a dizer, olha, eles estão explorando, eles estão esperando com que a lua nova acabe para poder vender o produto, estão esperando que acabe o sábado para começar a comercializar. E aí eles vendem mais caro, alteram o preço, alteram o peso, roubam no peso. Eles estão explorando o povo. Então, essas pessoas que exploram, essas pessoas que estão se aproveitando da miséria alheia, essas pessoas são reais, essas pessoas são concretas e são fruto desta desobediência humana. E essa obediência que afasta o ser humano de seu Criador. O afastamento do Criador faz com que pessoas explorem pessoas, faz com que pessoas usem a própria religião como elemento de exploração, usando
a religião com meio de oprimir o povo. E é interessante porque o profeta diz isso claramente no seu texto. Na palavra do Senhor para o profeta: ouçam vocês que pisam os pobres, que arruinam as necessidades da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo? Diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. Quando é que isso vai acabar? Porque vocês desobedecem ao Senhor, vocês obedecem, deixaram de vivenciar a realidade do Senhor, e a partir dos interesses puramente humanos, vocês exploram pessoas. Ouçam, esta é a palavra de Deus para essa parcela da população que é sem Deus, que explora, que destrói vidas e que não ouve o Senhor. Esta é a palavra do Senhor para uma parcela que leva toda uma nação ao cativeiro. Uma parcela da população que passa a viver a partir desse distanciamento de Deus, e ao distanciar-se de Deus, explora as pessoas. E a liderança de Israel, que distancia-se de Deus, torna-se exemplo para uma população que também distancia-se de Deus. Então a exploração que essas autoridades, essas lideranças políticas e religiosas passam a ter em relação aos seus subordinados, faz com que os seus subordinados usem dessa mesma condição de exploração aos subordinados deles. E então, num processo de efeito dominó, nós temos uma sociedade que explora, que é violenta, uma sociedade que é desumana, uma sociedade que maltrata pessoas, uma sociedade que está distante do eterno. Então Deus chama o profeta, e aí nós temos a intervenção divina, chamando o profeta e diz: olha, mostra a realidade, diz: olha, denuncie, vá e diga que esta realidade vai acabar, e que vocês que fazem essas coisas são responsáveis por isso. Irmãos e irmãs, o profeta mostra que esse distanciamento de Deus, de não vivenciar o padrão que Deus tem colocado para homens e mulheres, faz com que haja exploração, violência, injustiça, não cuidado, faz com que nós tenhamos essa vida, essa sociedade caótica dos dias atuais. Mas há esperança. Voltem a viver a partir do referencial divino. Referencial de igualdade, respeito, valorização da vida, cuidado com o próximo, justiça. Voltem a viver a partir desse referencial divino. E vocês vão ver que vai haver mudança na vida das pessoas, mudança nas relações sociais. Esta é a palavra do profeta. Há esperança. E essa esperança encontra-se quando nós paramos para ouvir aquilo que Deus tem a dizer. O texto do Evangelho mostra exatamente isso. Maria aos pés de Jesus. Por isso Maria escolheu a melhor parte. Escolheu a parte do ouvir. Do ouvir o que Deus tem a dizer. Isso não quer dizer que o serviço diário não fosse importante, isso não quer dizer que o preparo das coisas para receber as visitas não fosse importante naquele momento. Mas é preciso com que a gente possa entender que para enfrentar a realidade que vivemos, nós temos que parar para ouvir o que Deus tem a dizer. Parar para ouvir e ler a realidade que está em nossa volta, a partir desta escuta que o Criador tem, quer que tenhamos, a escuta do que o Criador tem a nos dizer. Deus tem algo a nos dizer, algo a nos mostrar. E somente a partir de parar para ouvir o que Ele tem a dizer, nós teremos condições de fazer a leitura da realidade existente. Quando Deus chama o profeta e diz: olha os cestos, olha Israel, olha o que eu tenho a dizer para vocês,
Digam para eles, ouçam, ouçam. Porque ouvindo o que Deus tem a dizer, podemos ler a realidade de nossa volta e fazer a diferença naquilo que nós temos que fazer a diferença. Irmãs e irmãos, Deus tem algo a dizer, Deus tem algo a nos mostrar. Mas muitas vezes os nossos afazeres nos afastam do ouvir. Talvez porque nós não queremos ouvir a dura realidade que Deus tem a nos mostrar. Vocês que esperam acabar a lua nova para poder começar a cobrar preço mais caro, acaba o domingo, espera acabar o sábado, né? Para poder começar a vender, que bota palha no trigo, que compra a população com pá de chinelos, explora a população. Deus está falando que há exploração, que há violência. Deus está falando que as pessoas estão distantes dele e, por estarem distantes, exploram uns aos outros. Muitas vezes nós não queremos ouvir isso. E aí nós nos envolvemos com os nossos afazeres. Ou nos envolvemos com os afazeres espirituais, né? Essa realidade espiritual distante de nós, e pensamos na Canaã que está por vir, e não vemos que aqui somos explorados. Aqui exploramos também. E a palavra de Deus não é só para nos mostrar o que os outros fazem, mas a palavra de Deus é para também nos mostrar o que nós fazemos. Marta, você está muito agoniada com o que está acontecendo por aí. Maria está ouvindo. Pare para ouvir também. Pare para perceber a realidade. Não se envolva tanto com aquilo que pode afastar você da realidade em que está diante. Dessa realidade que é preciso intervir. Paulo, na carta aos Colossenses, diz, olha, foi para esse ministério, para essa condição de igreja que Deus me chamou. Então eu ouvi o que Deus tem a dizer e fui colocado como ministro para essa função. Irmãs e irmãos, vamos aprender a ouvir o Senhor, para possamos agir e transformar a realidade. Deus está nos chamando. Pare, ouça, converse com o Eterno. Veja que na fala do Eterno há uma esperança real. Diante dessa situação tão desigual que eu comentava há pouco, que leva a uma situação de tristeza, de desumanidade, que a gente perde a vontade até de ser humano diante dessas misérias todas que acontecem diante de nós, quando paramos para ouvir o Senhor, somos alimentados de esperança. E percebemos que há esperança para essa humanidade. E a esperança não está somente quando o céu chegar. A esperança começa aqui e agora. E nós, quando ouvimos o Senhor, somos chamados a sermos agentes de esperança. Somos chamados a ser profetas, que vão anunciar esperança ao povo, como Moisés assim fez. Digam ao povo, ouçam o que eu tenho a dizer. Então, essa esperança, ela chega de nós através da palavra do Eterno. Sentemos aos pés do Eterno para ouvir o que Ele tem a nos dizer. E é exatamente esperança que vai estar presente no texto dos Colossenses. Na carta de Paulo aos Colossenses, algumas palavras-chave me chamam a atenção, entre elas esperança. Mas antes da palavra esperança aparecer, o texto traz outras palavras, palavras que complementam o sentido de esperança. A primeira delas é que em Cristo tudo subsiste. O texto sagrado diz que Ele é o Senhor, Ele é eterno, Ele sustenta e doa a vida. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Por que essa palavra é uma palavra-chave no texto de Colossenses? Porque a nossa esperança não se limita a essa vida, senão seríamos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está em Cristo. Cristo, esperança nossa. Ele nos dá a sustentação. Por isso paramos para ouvi-lo. Sentamos aos seus pés. Ouvimos o que ele tem a dizer. O profeta ouve a palavra do Eterno para transmitir às pessoas. Nele, todas as coisas subsistem. Primeira palavra-chave. A segunda palavra-chave é a palavra reconciliação,
que também aparece no texto. Reconciliação é a ideia de restabelecer uma relação que foi quebrada, uma relação que tornou-se conflituosa. A nossa condição de mulheres e homens pecadoras e pecadores nos afastou de Deus, quebrou a relação com o Eterno. Então, Deus em Cristo nos reconcilia, nos traz de volta, restaura a confiança que foi quebrada, restaura a relação que foi quebrada, estabelece uma nova relação que antes era conflituosa, agora não é mais. Reconciliação. E esta palavra-chave de reconciliação que vem da parte daquele que sustenta todas as coisas, olha a ligação entre as palavras, aquele que sustenta todas as coisas, que nos reconcilia com ele, nos faz de novo nos relacionar-se com ele. Essa reconciliação é o que vai nos colocar de volta nesta relação com o Eterno. E aí a nossa esperança é alimentada. Porque a relação com o Eterno nos faz ver que esta exploração do outro, que esta forma de ganhar de forma desonesta, que a violência, que a exploração política dos bens materiais, que a exploração política da religião, ou a exploração religiosa da política, essas coisas que exploram pessoas, essas coisas que distanciam pessoas de Deus e que cria elites que exploram pessoas, isso não é de Deus, isso não é divino, isso não gera esperança, isso gera morte. Pois bem, reconciliar-se com Deus é perceber que essas coisas nos afastam do Criador e que essa reconciliação com Deus não permite com que homens e mulheres reconciliados com Deus em Cristo Jesus continuem com essas práticas de exploração, de não cuidado, de violência, práticas de destruição, práticas que levam à morte. A reconciliação com o Eterno gera esperança. E essa é a terceira palavra-chave do nosso texto. Esperança. Aquilo que a boa notícia, a boa nova de Jesus Cristo traz a todos nós. A notícia que vem em Cristo é a notícia da esperança. E esperança em quê, irmãos e irmãs? Esperar o quê? Esperar salvação, ou melhor, reconciliação com Deus. Esperar a alegria do Senhor, nossa força é. O Senhor que restaura a alegria de viver, a alegria de relacionar-se com pessoas, a alegria de confiar em pessoas para que possamos restaurar relações humanas. A esperança do respeito à pessoa humana, do respeito à condição do outro, a partir daquilo que o outro se coloca para nós. Esperança em igualdade. Entender que nós, homens e mulheres, somos iguais a partir dessa reconciliação com Deus em Cristo, somos iguais. E o tratar as pessoas como iguais, sem diferenciação, sem discriminação, sem usar uma condição imposta de superioridade. Em Cristo não há elites, em Cristo há mulheres e homens iguais entre si. Esperança do cuidado. Esperança para que possamos cuidar de pessoas. E não explorar, não esperar acabar o sábado para poder aumentar o preço no dia seguinte. Não explorar mudando a medida, cobrando um preço maior por uma quantidade menor. Testemunhos parece que é tão contemporâneo, né? Cuidado com o outro, para não explorar o outro. Esperança de transformação de vidas que impedem exploração, que impedem violência, que impedem desrespeito. É preciso, então, que nós, quanto homens e mulheres que param para ouvir o Senhor, possamos nos encher de esperança e levar esperança para outras pessoas. A realidade, irmãos e irmãs, é de tristeza. Mas o Evangelho, que reconcilia a humanidade com o Criador, nos coloca na condição de profeta. E a condição é essa. Vai e diz que esse modo de viver
que explora, que mata, que empobrece, que entristece, não é da vontade de Deus. Mudem para que a realidade mude. Na condição de profeta, nós somos chamados à atenção de que a vida de quem anuncia já foi transformada anteriormente. Esteve ouvindo o que o Mestre tem a dizer. Então, irmãos e irmãs, de forma bem prática, vamos pensar na seguinte sequência. Temos que ter consciência de que a desordem existente é real e que há exploração. E que a exploração é fruto deste distanciamento de Deus. Não podemos fechar os olhos para isso. Segunda coisa, que ouvir o Senhor e ouvir o que o Senhor tem a dizer, que está ao seu lado, é importante para que possamos compreender e ler a realidade da exploração que está presente no mundo. Ouvir o que o Senhor tem a dizer não nos afasta da realidade. Pelo contrário, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nos coloca no lugar que devemos estar, no lugar de profetas, para anunciarmos esperança. Terceira coisa, entender que Deus nos reconciliou consigo e essa reconciliação faz com que nós sejamos anunciadores de esperança, profetas. Isso é ser profeta. Anunciar esperança. Deus quer estar conosco. Deus quer que, a partir de nós, homens e mulheres, possam ter esperança. Ver o mundo com outros olhos. Não se calem. Continuem assim. Continuem anunciando esperança. Vivam essa realidade de profeta. E aí, irmãos, irmãs, só podemos ser profetas se nós pararmos aos pés do Senhor para ouvir o que Ele tem a dizer. E a partir da escuta, lermos a realidade em que estamos vivendo. Não para nos desanimarmos, não para desistirmos de sermos humanos, mas para entendermos que, enquanto humanos que somos, devemos levar a mensagem de transformação para outros humanos como nós, iguais a nós, que precisam de esperança, esperança em Cristo Jesus. Amós ouviu o que Jesus tinha a dizer, foi profeta. Paulo, transformado por Cristo, mesmo em suas cadeias, continua anunciando esperança a homens e mulheres, porque Deus nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus, para que nós possamos ser profetas, portadores de esperança. Ser profeta é ser portador de esperança. Que Deus nos abençoe. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, oh, oh, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, 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 todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. A nossa afirmação de fé de hoje é baseada num texto, numa poesia de Inês de França Bento, que diz assim: creio em ti, na força dos pobres, na audácia dos poetas, na ousadia dos profetas, na inspiração dos artistas, na alegria das crianças, no respeito às diferenças, no pão para toda a mesa, no vinho para toda a tristeza, na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda a opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divino-humana. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Espírito Santo, ouve nosso canto e habita entre nós, Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também. Senhor, nós rogamos isso em nome de Cristo, para sempre. Amém. 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 Estamos chegando ao final de nossa celebração. O Conselho da EPU do Salvador entendeu que, devido ao aumento de casos de Covid-19, os hospitais aumentando o número de atendimento, pessoas contaminadas, o Conselho da Igreja entendeu que o melhor seria com que nós estivéssemos nos preservando uns aos outros, evitando de circular num ambiente como o nosso, templo fechado, para não contaminar os irmãos e irmãs ou outras pessoas. Então, por isso, o Conselho entendeu que hoje e próximo domingo vamos continuar com as atividades no remota, com os cultos online, até sentirmos de fato que essa onda maior tem diminuído. A maioria dos irmãos já tomaram quarta dose, a maioria dos irmãos tem se preservado, mas é bom a gente sempre ter um pouco de preservar essa situação em relação à nossa saúde, para que não venha ter nenhum tipo de surpresa, tá bom? Por isso, nosso culto é exclusivamente virtual. A semana que passou não tivemos aniversariantes, essa aqui inicia-se
Já nós temos aniversariantes na semana que se inicia e nós queremos desde já agradecer a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs. Certo? Deus possa nos abençoar, queridos e queridas. Nós vamos orar ao Senhor pela igreja, vamos ter um momento de oração e intercessão. Temos o envio, logo depois, a bênção do Senhor. Nosso envio dessa noite, nós encontramos em Colossenses capítulo 1, versículo 28, que nos diz: assim anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Oremos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela vida, pela celebração do dia de hoje. Muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Abençoa, Senhor, os irmãos e irmãs que estão enfermos e enfermas, com Covid ou com qualquer outra enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz cura, traz conforto, traz, ó Deus, paz a esses corações. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos essa e outras enfermidades em nossas vidas. Precisamos compreender essas coisas para que assim possamos ajudar outras pessoas. Obrigado pela tua igreja, pelo teu cuidado. Aqueles irmãos e irmãs que por algum motivo vão viajar essa semana, os abençoa, os protege, leva-os e traz em paz e guardados na tua presença. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, que possamos entender a urgência de cada dia mais anunciarmos esse evangelho de justiça, de paz, de transformação de vida às pessoas. Dá-nos uma semana de bênção e de paz. Nós te oramos em nome de Jesus, no nome de quem pedimos a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação e o dom do Espírito Santo, irmãs e irmãos, sejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Temos todos uma semana de bênção e de paz.